senhoras deputadas, senhores deputados, todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj e, sobretudo, os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu subo essa tribuna, em primeiro lugar, mais uma vez, reiterando aquilo que venho falando em quase todos os meus discursos aqui nessa tribuna, que foi exatamente o ideário que nos levou à vitória em 2018 nas urnas. No meu caso, esse ideário e todo esse projeto nasce em 2016, na ocasião em que disputei a vice-prefeitura do Rio de Janeiro, ao lado do hoje senador Flávio Bolsonaro, e que partimos dali, então, para o que aconteceu em 2018, essa vitória expressiva nas urnas em 2018, que elegeu, sem sombra de dúvidas, um presidente da República, representante máximo desse ideário conservador, que nos permitiu eleger a maior bancada de deputados estaduais, a maior bancada de deputados federais, 2 senadores da República e um governador do Estado do Rio de Janeiro. E digo isso, senhor presidente, porque muitos aqui viveram esse momento eleitoral, muitos aqui acompanham pela imprensa o que já foi relatado inúmeras vezes, que eu, de fato, com autorização do hoje presidente da República, haja vista que o meu partido, PSL, não tinha naquele momento uma candidatura própria ao governo do Estado, muito embora eu, pessoalmente, tivesse me filiado àquela ala que, mesmo com a candidatura do senador Flávio Bolsonaro ao Senado Federal, alguns defendiam uma candidatura própria dele, ou mesmo do vereador Carlos Bolsonaro ao governo do Estado, e que não se concretizou. Portanto, nós, naquele cenário de 2018, onde velhas figuras da política se apresentavam novamente para um Rio de Janeiro absoluto flagelo, para concorrer ao governo do Estado, nós tínhamos ali um juiz federal e que, em seu discurso, se coadunava com aquele momento e com aquele anseio que o Rio de Janeiro e o Brasil pediam. Portanto, eu tenho convicção em que, pese os méritos próprios e pessoais, eu, sem dúvida nenhuma, no campo institucional e pessoal, fui um dos que colaborei e fui um dos que fiz essa ligação com a campanha, com a população nas ruas, com aqueles que clamavam pela mudança que de fato se concretizou em 2018. Portanto, senhor presidente, eu não me eximo aqui da responsabilidade e, sobretudo, daquela noite da apuração, uma noite que o sonho conservador se confirmava. Nós vencemos a eleição em 2018 e iniciávamos ali um processo que, ao meu ver, me perdoem aqueles que possam considerar, deputado Carlos Augusto, algo sonhador, algo utópico, mas ali sim se iniciava um processo de mudança que poderia mudar os rumos do Rio de Janeiro. No entanto, deputados, senhoras deputadas, eu, com a consciência absolutamente tranquila, com a independência com a qual eu sempre, ao longo desses quase 2 anos de mandato, eu tenho atuado, muitas vezes, senhor presidente, para, inclusive, contrariar o desejo do próprio governo, e aqui faço como exemplo o dia em que votei pela reprovação das contas do governo, por mais que pudesse influenciar, deputado capitão Paulo Teixeira, nas contas do governo desse ano. Sempre tive a independência necessária para votar conforme as minhas próprias convicções, em absoluta e estrita lealdade aos 140.666 cidadãos do Rio de Janeiro que em mim confiaram. Sempre tive a independência necessária para criticar algo que fiz por diversas vezes. Aliás, deixo claro aqui, deputado Poubel, que a primeira crítica que fiz, e foi uma crítica pública, foi quando o governador
ele se lança, inclusive afrontando o presidente da República no seu anseio de buscar, de se candidatar à presidência da República em 2022. Talvez o início da derrocada foi justamente nesse ato que abre uma brecha para que verdadeiros demônios, bandidos, canalhas, num simples desejo de lustrar a vaidade do governador, se aproximassem do governo e iniciassem a prática de malfeitos e inúmeras transgressões que foi por mim alertada diversas vezes, que foi alertado pelo deputado Alexandre Knoploch diversas vezes. Quantas e quantas vezes, deputado Knoploch? Ao lado de Vossa Excelência estivemos juntos, alertando de tudo o que vinha acontecendo e, sobretudo, alertando da falta de diálogo político, da falta de respeito político com essa casa. Muitas vezes não somente por parte do governador, não, mas por parte de secretários de Estado, por parte da equipe do governador, que simplesmente ignorava essa casa. Senhor presidente, a independência pela qual me refiro, deputado Dr. Serginho, no meu caso em especial, porque nunca foi segredo para ninguém, além desse início de trajetória que levou o governador à vitória nas urnas, mas eu nunca escondi de ninguém uma relação pessoal, fruto da amizade de nossos filhos, amizade essa que continuará. Portanto, no meu caso especial, muito me entristece, não só como político, mas sobretudo como cidadão do Rio de Janeiro, esse momento horroroso que o Rio de Janeiro tem vivido, a expressão novamente de tudo aquilo que vivemos num passado muito recente, que assolou as famílias desse Estado, os servidores públicos desse Estado, as forças de segurança desse Estado. Mas eu não posso deixar de falar aqui o que estou falando. Eu não posso deixar de dizer aqui nessa tribuna que tudo aquilo que construímos nesse ideário conservador, ele acabou se dissipando, acabou se dissolvendo. Nós, nessa mesma independência que tenho, senhor presidente, para criticar, para apontar os erros, foi a mesma independência que tive quando, numa conversa com o senador Flávio Bolsonaro, disse a ele que jamais subiria nessa tribuna para promover ataques no campo pessoal, presidente. Mas eu manifestaria de forma independente, como sempre fiz. Para concluir, senhor presidente, o que eu quero dizer é que o governo, que com a independência que tenho para criticar, também tenho a independência para elogiar, por exemplo, no que se refere à segurança pública, na implementação de uma política de segurança pública, que efetivamente reduziu os números de criminalidade. Mas também, senhor presidente, vem a crise da Covid. No momento que os cidadãos esperavam união, em que poderíamos promover uma ruptura ali com a nossa própria história, iniciar uma nova fase diante de uma pandemia nunca antes vista na história da humanidade, nós efetivamente, no momento de mais flagelo, no momento mais crítico, nós nos deparamos com o flagelo, com o drama, com o absurdo da corrupção. Então, senhor presidente, não posso me esquivar de qualquer processo de investigação. Isso não seria condizente com a minha história e com tudo aquilo que sustentei para aqui chegar num combate incessante à corrupção, com uma forma de fazer política que o Rio de Janeiro efetivamente clama, deputado Valdec. O Rio de Janeiro efetivamente clama por uma forma republicana de se fazer política. Nós precisamos de dias melhores. E para concluir, presidente, fica aqui um elogio a essa Assembleia Legislativa, que não só foi a primeira Assembleia Legislativa no Brasil a instituir um modo de votação, de trabalho virtual, mas também, deputado Canela, nós contribuímos muito para diminuir as mazelas, os dramas das vidas que perdemos, inclusive aqui nessa casa, o deputado Gil Viana, mas também no processo de recuperação da economia do Estado do Rio de Janeiro. Mas a Assembleia Legislativa, nesse momento, agindo de forma tão democrática, nesse momento de impeachment do governador do Estado, nós saímos na frente e demos a lição que, por exemplo, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro não tem dado, onde, por motivos tão graves, por acusações de corrupção, inclusive com o
degradante atuação do chefe do Executivo Municipal de ligar para o operador financeiro da quadrilha que ali se instituiu na cidade do Rio de Janeiro. Ele teve esse momento que nós vivemos no Parlamento Fluminense, ceifado dos cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, e não ter um parlamento forte, atuante, independente e democrático para fazer jus, deputado Waldec, ao seu trabalho de fiscalização do Poder Executivo, com absoluta independência, com a democracia, com as decisões democráticas que foram tomadas, mas, sobretudo, em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que é a nossa missão. Definitivamente, o Rio de Janeiro não só precisa de ordem, mas o Rio de Janeiro precisa estabelecer uma forma republicana de fazer política. Que Deus nos abençoe e que proteja o nosso querido Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o deputado